Vamos estudar então o campo magnético gerado por um condutor retilíneo. Para isso, vamos utilizar a experiência de Hans Christian Ørsted, em 1820. Nessa experiência, temos uma bateria e a ela está conectado um condutor retilíneo. A chave inicialmente está aberta, não há corrente elétrica fluindo pelo condutor. Próximo ao condutor retilíneo, nós temos uma bússola, que orienta-se na direção da direção norte e sul geográfica. Quando fechamos a chave, a corrente elétrica flui do polo positivo da bateria para o polo negativo. E observa-se que a agulha da bússola sofre deflexão em relação à sua direção original. Observe. Se, no entanto, abrirmos o circuito, a bússola tende a voltar a se orientar na sua direção inicial. Então, como há interação do ímã da agulha da bússola? Quando fechamos o circuito elétrico, entendemos que a corrente elétrica que flui pelo condutor gera, no condutor, um campo magnético ao seu redor. Vamos estudar a propriedade desse campo magnético. Então, temos um condutor retilíneo, a corrente elétrica por ele fluindo, e vamos definir um plano perpendicular ao condutor. Se colocarmos as bússolas sobre esse plano, observaremos que a agulha tende a se orientar nestas direções. O polo norte da bússola tende a se orientar, portanto, nessas direções. Podemos então supor que o campo magnético gerado pelo condutor retilíneo tem linhas de força que são circulares e concêntricas, sendo que o fio passa pelo centro dessas circunferências. Em cada ponto das linhas de campo, temos o vetor indução magnética, tangente às linhas de campo. Observe que o polo norte da bússola tende a se orientar na direção e sentido do vetor indução magnética no ponto. Para definir, então, a direção e sentido do campo magnético gerado por um condutor retilíneo ao seu redor, utilizamos a chamada regra da mão direita, que é uma regra muito simples de ser utilizada. Observe. Dado o condutor percorrido por uma corrente elétrica, com a mão direita aberta e o polegar no sentido da corrente elétrica, podemos estabelecer a direção e sentido do campo magnético ao redor do fio. Basta, para isso, fechar a mão. A direção e sentido do campo magnético será definida exatamente pelo ato de fechar a mão. Então, considere as linhas de campo ao redor do fio. Neste ponto, o campo magnético é perpendicular ao plano e apontando para fora. Nesse ponto, ele é paralelo ao campo magnético e apontando da esquerda para a direita. E nesse ponto, ele é perpendicular e apontando para o plano. Observe que o sentido das linhas de campo e do vetor indução magnética é definido pelo ato de fechar a mão. Vamos observar agora o condutor mediante a sua secção transversal, de tal forma que a corrente elétrica flui do plano para o observador. Vamos utilizar então a regra da mão direita. O polegar no sentido da corrente elétrica, portanto apontando para o observador. O ato de fechar a mão faz com que possamos definir o sentido do campo magnético em cada ponto ao redor do fio. Lembre-se que as linhas do vetor indução magnética, os vetores de indução magnética, são paralelos às linhas de campo. E as linhas de campo geradas por um condutor retilíneo são circulares, com o fio ocupando o centro dessa circunferência. A intensidade do campo magnético será definida pela lei de Biot-Savart. Observe, temos aí um condutor cuja corrente elétrica flui do plano para o observador. Já sabemos que o campo magnético ao redor é definido pela regra da mão direita. Considere D a distância do centro do condutor à linha de campo. A lei de Biot-Savart indica que o campo magnético, naquele ponto, é dado pelo produto μI sobre 2 vezes πd, onde d é a distância do centro do fio
centro condutor, à linha de campo. μ é a permeabilidade magnética do meio, é uma grandeza escalar associada ao meio. Em geral, a permeabilidade magnética de um meio é a do vácuo, 4π × 10⁻⁷ Tesla vezes metro por ampere. Lembre-se, a intensidade do campo magnético gerado por um condutor retilíneo em seu entorno é diretamente proporcional à intensidade da corrente que flui por ele, e inversamente proporcional à distância entre o ponto e o centro do fio. É a lei de Biot-Savart.